Oh, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Mais uma noite fria, né, irmãos? Louvado seja Deus, graças a Deus, né? O calor é terrível, aí você tem que dormir com o ar-condicionado, só que o ar-condicionado resseca a garganta. Então aqui a gente pegava, ligava uns 10, 15 minutos, aí depois que dava uma resfriada no quarto, desligava e ligava o ventilador, porque aquele ar resseca muito. Não estamos aqui para falar de ar-condicionado, mas louvar a Deus pelo frio, pelo calor, amém? E Deus, ele pôs uma palavra no meu coração, graça e paz, né? O pastor da Colômbia, que nos acompanha, prazer em conhecê-lo, não sei falar espanhol direito, mas eu creio que o senhor compreende um pouco a minha língua, que ela é quase similar ao português. Então, graça e paz a todos da Colômbia, nosso pastor, as igrejas co-irmãs lá da África, de Moçambique, as demais províncias que nos acompanham, Sidônio, pastor Sidônio, Deus abençoe esse trabalho com as crianças na África. Louvado seja o nome do Senhor. Sansão Bota, do Paquistão, e entre demais irmãos do Paquistão, que o nome é difícil de gravar, algumas pessoas de Santa Catarina, enfim, a todas as nações do mundo. Nós somos a Igreja Missionária Fogo para as Nações, colocando o fogo do Espírito na vida do povo, nas nações, amém? Louvado seja o nome do Senhor. E Deus, ele pôs uma palavra no meu coração. Eu quero ser objetivo naquilo que Deus me deu, não quero ser enfadonho, mas se Deus me tomar na palavra, nós vamos ouvir a palavra de Deus essa noite. Nabadassuri Cantaramaia. Amém? Minha esposa, a Bispa Gessilane, está ali na cozinha, está resolvendo alguns assuntos particulares. Aleluia. E Deus, eu lendo a Bíblia aqui, cheguei no livro do profeta Isaías. Eu amo os livros dos profetas maiores. Leio Bíblia há 16 anos, mais de 16 anos e meio, desde quando aceitei Jesus. Nunca deixei de meditar na palavra. Louvado seja Deus, porque o nosso alicerce é na palavra. Aleluia, glória a Jesus. Então nós vamos deixar uma palavra aqui. Aleluia. Lembrando que amanhã, terça-feira, tem culto, a partir das 19 horas, culto de libertação. Sexta-feira, hora nona, com a Bispa Gessilane, a partir das 15 horas. Rua Plutão, número 152, Vigário Geral, amém? Por que eu falo Vigário Geral? Porque quando você pega o Uber ou você pega o 99, se você botar Jardim América, dá conflito de números, porque aqui os números são todos trocados. Agora, quando você coloca Vigário Geral, para aqui na porta tem uma oficina, o portão azul fica aberto, amém? E se ficar fechado, você chama alguém, sempre aparece, porque Deus, quando ele convida você para ir a um lugar, tudo dá certo. É desse jeito que eu acredito. E nós vamos estar ministrando uma palavra, uma palavra muito forte, irmão. Gênesis capítulo 1, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. A criação dos céus e da terra e tudo o que neles se contém. Verso 1, no princípio criou Deus os céus e a terra. Louvado seja o nome do Senhor. Foi a palavra que Deus pôs no meu coração. Labrachuri Candaramacanda sábia. Há um divisor de águas aqui dentro desse texto que é muito lindo, irmão. O verbo criar, no hebraico original, na Suricantaramasheia, é bara ou bará. O que é isso, bispo? O que significa esse verbo no hebraico? Esse verbo é levar subnais, só Deus pode executar, porque é criar do invisível, é criar daquilo que não existe, é levar subcominar a ganho. E se você está de posse de vitória, meu irmão, receba o haja de Deus na tua vida. Se tu está com a vida no altar, se você está buscando obedecer a palavra de Deus, creia que Deus vai dizer haja. Lá no livro de Provérbios de Salomão, ele é o Deus de já. Ele é o Deus
que também, quando quer agir, diz o profeta Isaías, agindo Deus, quem impedirá? E Deus criou os céus e a terra era sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse: haja luz, e houve. E viu que era boa a luz, e fez separação entre a luz e as trevas. E Deus chamou luz dia, e as trevas chamou noite, e foi a tarde e a manhã o dia primeiro. E disse Deus: haja expansão das águas, haja separação entre águas e águas, água doce e água salgada. E fez Deus a expansão, a separação entre águas que estavam debaixo da expansão e as águas que estavam sob a expansão, e assim foi. E chamou Deus a expansão céus. Foi a tarde e a manhã o dia segundo. E louvado seja o nome do Senhor. O verso de número 26. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre peixe, aves do céu, e etc. Então, eu disse que o verbo criar é bara ou bará, criar do invisível. E Deus agora ele vai fazer o homem, fazer, façamos, verbo fazer, façamos, pois, o homem, na banda sub como na nagácia. Esse é o verbo hebraico asa, é criar de uma matéria-prima palpável, criar do que já existe. Porque você vai ver Deus criando. Antes, disse o sábio Salomão, antes de Deus fazer a terra, ele fez o pó da terra. Então, são palavras poderosas que só cabe a Deus, né? Paulo disse para a gente não procurar querer saber além daquilo que já está contido no Escrito Sagrado. Então, sabe-se que Deus criou o pó antes de fazer a terra. E nós viemos do barro. Então, como o homem foi montado do barro, com certeza é o verbo asa. Criar de uma matéria-prima palpável. Só que, o que Deus fez? Ele introduziu o que tinha dentro dele, na eternidade, que foi o espírito de vida, e colocou dentro do barro. Ele pegou na Calabaraçub, na Arábia, ele pegou o fôlego de vida e soprou na narina daquele boneco de barro, na narina de Adão. Então nós somos um corpo de barro com o sopro daquele que é eterno, que reina e vive e viverá para todo sempre, na Badassuri Calamaia. Bispo, por que Deus ele criou a terra? Porque no princípio original está escrito: Deus criou a terra, os céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia. Isaías capítulo 45, verso 18. Tá a resposta que você estava procurando um tempão na Bíblia e não achava. Isaías 45, anota aí, meu irmão, porque isso aqui você aprende meditando na palavra. Meditando, a palavra meditar significa ler em silêncio. Meditar, ler a Bíblia, prestando muita atenção no que você está lendo. Isso é meditar para você guardar a palavra de Deus, na sub como na sabe. Então, versículos importantes, mesmo eu sendo leitor mais de 10 anos da Bíblia Sagrada, sempre lendo ela de Gênesis a Apocalipse, estudando para aprender e não esfriar na fé, que é o fogo da lei do Senhor nos inflama. Dá glória para Deus aí, terra. Aleluia. Então, eu gostava sempre, quando era novo convertido, de marcar a Bíblia. Eu tenho ela aqui ainda, a minha primeira Bíblia. Porque assim diz o Senhor, Isaías 45, 18. Porque assim diz o Senhor: quem tem criado os céus? O Deus que formou a terra e a fez.
ele a estabeleceu, não criou vazia, mas a formou para que fosse habitada. Eu sou o Senhor e não há outro. Não falei em segredo, nem em lugar escuro da terra. Não disse à descendência de Jacó, buscai-me em vão. Eu sou o Senhor, que falo a justiça e anuncio coisas retas. Mas, bispo, por que a terra agora está sem forma e vazia? Segundo alguns estudos, irmãos, quando Lúcifer se revoltou com Deus, a Bíblia diz que ele foi precipitado na terra. É onde a ciência chama de Big Bang. Aquela explosão, e a terra ficou um tempo congelada, sem brilho, sem graça, sem nada. Só que nós sabemos que não houve explosão nenhuma. Que até então os dinossauros estão aí, os fósseis estão aí. Você visitar algum museu, você vai ver os fósseis. Não tem como dizer que o pterodátilo, que outros seres, né, como o dinossauro, entre outros que são difíceis até o nome, Tiranossauro Rex, existiram porque tem ossadas. Existiram os homens das cavernas, existiram, tem provas, existem os australopitecos humanos, onde quando você estuda a história na tua escola, não sei nem se estão ensinando isso ainda, porque hoje só a misericórdia, né, tem se defragado muito, o estudo está muito estranho, né, com coisas estranhas, mas eles existiram também, só que a Bíblia omitiu e não quis falar sobre esse assunto. Na Banda Sub na Arábia. E nós vamos pegar um tempo onde a terra está sem forma e vazia. Mas você leu na Revelação comigo, Isaías, Deus não criou a terra assim. Deus criou para que fosse habitada, tanto que nós estamos habitando. Nós estamos morando, nós estamos dominando. Lendo o texto sagrado, você vai achar isso. Então, Deus criou, você entendeu? O verbo criar é bara, ou bará, criar do invisível. E quando lê no capítulo 1 ainda, no versículo 26, façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Verbo fazer e verbo asa são diferentes. Verbo fazer é fazer do que já existe. Você que é carpinteiro, quer fazer um lápis, você vai pegar uma madeira que já está ali e vai dar a forma e vai vir com material, com grafite e vai fazer. Verbo fazer é diferente do verbo criar no hebraico. Então, aqui Deus está fazendo, Deus está dando ordem e está sendo executado na expansão da eternidade para que tudo aconteça. Relevassuri e cantaramacheia. E se tem algo na tua vida essa noite que está te impedindo de ter uma vida com mais comunhão com Deus, hoje Deus vai dizer haja na tua vida. E você vai voltar a orar de dia. Você vai voltar a orar de tarde. Arábia. Você vai voltar a meditar na palavra. Porque o haja de Deus está te alcançando. Nabadassuri cantaramaia. E é lindo isso. E a terra estava sem forma e vazia, havia treva. E o Espírito de Deus já estava no cenário. Se movia na Badassub e na Sarábia, sobre a face das águas. E disse, haja luz. E houve, e viu que era boa, e fez separação de luz e das trevas. Na Badacome e na Araçã da Arábia. Aqui que está a mensagem. Nosso Deus é um Deus de luz. Deus, ele fez uma separação. Nós somos o quê? Filho da luz. Eu li em Gênesis 26. Façamos, pois, o homem conforme a nossa imagem e semelhança. E domine sobre os peixes, dominai. Só que o que, na revelação que Deus me deu, que a nossa vida precisa ser uma vida separada e em conformidade à palavra de Deus.
Ele é baracantaramasheia. E nós precisamos, irmãos, isso na nossa vida, buscar uma separação daquilo que é terreno e daquilo que é espiritual. O apóstolo Paulo, ele diz assim: tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Tudo me é lícito, mas nem tudo edifica. Tudo me é lícito, mas não me deixarei envolver com nenhuma. Ah, céu, e faço calamacheia. Então nós temos que ter essa consciência que há uma separação entre as trevas e a luz, irmão. E quando essa separação vem, é coisa linda. Louvado seja o nome do Senhor. Elevassura e come na sábia. Aleluia. O que eu acho lindo nessa separação é quando você vê aquele diálogo lindo de Jesus e Nicodemos. É aonde começa a nossa história. Na bagaçube, come a sarape, aonde você vai começar a aprender com Deus. João capítulo 3, falando de separação, você vai falar de uma vida consagrada. Mas para você ter um exemplo, a intimidade que você tem hoje, você pagou um preço. Para você, na cabada come na aragácia, ter a intimidade que você tem com Deus hoje, você teve que fazer uma separação na tua vida. Aqui Deus agiu, ele disse haja luz, mas haja uma separação entre a luz e a treva. Deus disse. Agora, quando nós queremos nos separar, porque Deus ele quer que nós tenhamos experiência, ele vai permitir que nós venhamos nos separar de tudo que é carnal. Louvado seja o nome do Senhor. Então, João capítulo 3, eu vejo aqui um novo nascimento. Todos nós passamos, irmãos. Eu não vim de berço evangélico. Eu curtia rock and roll, tinha 9 furos na orelha. O quarto que hoje está aqui cor de rosa, esse quarto era cheio de fotos de guitarra, de homens que cantavam, muitas bandas de rock and roll, guitarra, violão, né? Então, Jesus quando me pegou, eu falei, Deus, me ensina a entender a tua palavra. Eu era muito evangelizado. É uma pena, irmão, que quando eu aceitei Jesus, eu tinha maços de folheto, eu enrolava com um elástico, porque era a palavra de Deus e eu fui católico. Quando era criança, eu era católico fervoroso, eu ia para a igreja católica sempre, eu queria ser padre. Com 7 anos de idade, eu já tinha o desejo de ser padre. Porque eu achava bonita aquela túnica, aquelas talit colorido, né? Para cada missa. Não tem nada contra quem é católico, não. Pelo contrário. Nós temos que louvar a Deus porque através deles o cristianismo chegou à nossa vida. Mas houve muita morte, muito sangue, muita corrupção. Mas eu não quero falar sobre a igreja medieval. Eu teria que voltar lá na história e cravar ela dizendo como chegou o cristianismo, que não é o caso. Aqui eu estou falando de uma separação santa. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter com Jesus e disse-lhe, Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse, na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos, como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu, na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Aleluia. O que é nascido da carne é carne e não pode entrar no reino.
O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes por ter dito, necessário é nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Elebaração da Arábia. Coisa linda esse diálogo, meu irmão. Porque a mente de Nicodemos, ela não era totalmente espiritual. Ele era um fariseu. Ele tinha aprendido outro tipo de doutrina, embora os fariseus acreditavam na Badacome, na Araçaio, louvado seja o nome do Senhor, em espírito, em revelação. Eles acreditavam. Só que da forma que Jesus colocava para eles, não entendiam nada. Porque o espiritual discerne tudo e dele ninguém é discernido. Então ele foi ter com Jesus, de tanto ele ver Jesus pregar, com certeza chamou a atenção do mestre. E se Jesus está chamando a nossa atenção hoje, irmão, dê glória para Deus, que ele nos ama e nos quer ver perto dele, liberto, salvo e sendo grato a tudo ao seu nome, que é um nome acima de todo nome. Tem que ter uma separação. Então aqui, Elebanto, coube da Gácia. Nicodemos estava em trevas. Era uma seita, não era uma religião que ele servia. Jesus não é religião. Jesus é o Cristo ressurreto. Morreu, ressuscitou, está vivo no nosso meio. E você dá glória a Deus por isso. Porque nesse diálogo aqui, claro, você vê que ele tem dificuldade de entender o novo nascimento. Oh, decorro minúcia, calamacheia. E quantas pessoas hoje, irmão, pleno século XXI, tem dificuldade de entender esse novo nascimento? Quantos líderes de congregação, isso vai, estou falando de líderes, frente de obra, que tem a responsabilidade de ensinar para o povo, dispenseiro do evangelho de Deus, irmão. O que é isso? O que é ser um dispenseiro? Dispenseiro é tipo assim, você tem um arroz cru, você cozinha, coloca o temperinho, né? Suavezinho, gostosinho, quentinho, dá na boca do povo, pronto. Mas o que acontece? Essa verdade tem sido distorcida, irmão. Porque quando tem o novo nascimento, você leu comigo aqui o texto, que ele fica confuso fazendo perguntas para Jesus. E eu não quero me deter aqui, eu estou falando de separação, porque tudo que Deus faz é bom. E aqui eu vou conjecturar que ele está aceitando Jesus como Salvador. A vida de Nicodemos, depois desse encontro com Jesus, mudou. Obidu-se canto, lebanda calamaia. E a vida do povo que levanta tuas mãos ou só fala com os lábios, testifica no coração, como está em Romanos 10. Isso tem que florar, irmão, tem que dar fruto. Nós somos árvore e temos que dar bons testemunhos. Então nós temos que fazer uma separação do que é santo e do que é profano, do que louva a Deus e do que desagrada o coração de Deus. Então Nicodemos, como pode um homem, Senhor, entrar? Ele não entendia. Para isso é que existe escola bíblica dominical. Oh, aleluia! Jesus está nessa palavra, meu irmão. Na Badassubicandarábia. Não fica aí triste porque você falhou, porque você... Não fica triste porque tu pecou, porque tu falhou, não. Hoje Jesus está dando vida, meu irmão. Nasce da água e do Espírito novamente, porque o nosso Deus é um Deus que não se cansa de perdoar. Aleluia. E quando falamos de um novo nascimento, nós estamos falando em andar como Jesus andou. Nicodemos está tendo aqui, ó, o seu culto de doutrina cara a cara com o mestre. E Jesus vai começar a explicar para ele o que é nascido da carne é carne, o que é espírito. E o homem, quando ele nasce do Espírito, é como um vento. Você escuta o ruído, mas você não sabe de onde vem nem para onde vai. Você já parou para prestar atenção nisso? Eu trabalho aqui em cima, eu pego a máquina de cortar, eu corto uns tijolos de pedra, de concreto,
Eu tenho que prestar atenção em que lado está o vento. Você sente no corpo. Ela fala, não, o vento está para lá. Então eu vou cortar a favor do vento para a poeira para ir para lá. Para não vir para o meu rosto. Aleluia. Mas quem é nascido do Espírito, ele não se governa. É isso que Jesus está dizendo aqui, ó. Na verdade, quem é nascido da carne está aqui, verso 6. Quem é nascido da carne é carne, quem é nascido do Espírito é Espírito. Verso 5, perdão. Jesus respondeu, na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino. Você já não se governa mais. Você já não tem. O vento sopra onde quer e ouves a sua voz, é o 8. Mas não sabe de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Aqui é com E maiúsculo. É o Espírito Santo, não o Espírito do homem. O Espírito do homem foi dado quando eu li lá em Gênesis 1:27. Façamos, pois, o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Você vê que Deus está falando no plural, ou seja, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo ali unido, colocando o sopro de vida na nossa vida, irmão. Então nós precisamos entender que quando nós estamos em Cristo, nós somos nova criatura, temos que andar em novidade de vida, como está na carta aos Coríntios. Você tem que entender que você não se manda. Você não escolhe nada, você ora, pede direção a Deus e executa. Glória a Deus. Isso aqui é muito forte, irmão. Então você não se governa. Aleluia. Por quê? Quando você fica muito ligado na carne, você atrapalha a comunhão com Jesus, irmão. Você vê que no livro do Gênesis, quando o pecado entra, a Bíblia diz que Deus ele vai dizer assim a Abraão e a Eva, olha, verdadeiramente, a minha carne não contenderá com a carne não contenderá com o espírito para sempre. Já ficou ali uma profecia lançada. E você vê que aqui Jesus está dizendo para Nicodemos, é necessário nascer de novo. Você já não se manda mais. Se você não for para um culto de doutrina, para uma EBD, escola de profeta, não sei como é na tua igreja, você vai ser um cristão fraco. Você vai ser um cristão sem raiz. Porque é no templo, meu irmão, que você tem ensinamento. Você vê que nos dias de Jesus vivia na sinagoga ensinando. Alguns aprendiam de ouvir, meu irmão. Bispo, é verdade, é. Você vê que quando Jesus ele dá autoridade para os apóstolos, teve um homem que com certeza ele deve ter ouvido, alguém falou alguma coisa, o homem estava expulsando o demônio, aí vem João é Pedro, não lembro, fala assim, Senhor, proíbe-lhe, porque ele não era um dos 12, aí Jesus olhou para ele e falou, não, de forma nenhuma proibirei, quem não é contra nós é por nós, e quem é por nós, deixai-o. E hoje nós vemos uma competitividade dentro da congregação que é triste. O povo, irmão, já não quer mais congregar. E sem falar dos falsos líderes que são levantados por permissão de Deus para pregar palavras suaves. Não fala que o diabo veio para roubar, matar e destruir. Não fala que a soberba procede à ruína, porque isso assusta o povo. Não lê o livro de Apocalipse, não dá um discipulado do Apocalipse para a pessoa entender o que é a vida eterna, o que é o arrebatamento, os mistérios do Apocalipse, o mistério da palavra de Deus, um novo nascimento, o quê? Nascer de novo requer renúncia. Na banda Aravacéia. Nascer de novo é preço, é prova, é lágrima. É traição, é alguém te trair e você continuar amando, sem guardar rancor no peito. Ah, bispo, mas tem pessoas que a gente não esquece, eu sei disso. Só que nós temos que lutar diariamente, Deus, eu já perdoei, arranca do meu peito. Sabe por quê, irmão? Se você guardar rancor, você não faz mais a obra de Deus. Nenhum líder faz. Ninguém faz obra de Deus se guardar rancor no coração. Ai, ele fez. Eu lembro algumas vezes aqui,
quando eu conheci a minha esposa, ela era missionária, eu vim arrebentado, e eu vim cheio de coisas na mente, cheio de trauma, de coisas que aconteceu comigo quando eu ainda não a conhecia. E um dia eu sentado na mesa com ela ali, ela falou, amor, vira essa página aí, porque ficava chato mesmo, irmão. E se nós demos a imaginação, as coisas que a gente passou lá atrás, irmão, você peca, você vai viver lembrando de quem te fez mal. Se você está ouvindo essa palavra, para você nascer de novo, aí você precisa todo dia. Se bobear, eu erro mais do que os irmãos que estão me assistindo. Então a nossa vida é renúncia. Nós não nos mandamos mais. Nós temos que procurar compreender a palavra de Deus, irmão. Porque Jesus está vindo aí. Quando Jesus ele pede uma separação, é porque ele nos quer bem. Paulo falou, quem furtava não furte mais. Quem roubava não rouba mais. Quem mentia não mente mais. Quem falava mal não fala mais. Quem fumava cigarro não fuma mais. Quem bebia cerveja já não bebe mais. Quem ia para balada, mulher que se vestia com roupas indecorosas já não se veste mais. Mas, bispo, nós vemos aí ser muito polêmico. Quando se pede uma separação, toca investimento, o povo não gosta. Esse povo está sem o Espírito Santo. Porque quando a pessoa tem o Espírito Santo na vida dela, eu vou explicar esse negócio para não ficar aqui, meu Deus, não, calma, eu vou explicar, eu prego e explico o que eu estou ministrando. A pessoa que tem o Espírito Santo, quando Deus diz que a igreja dele é como uma noiva, como é que se veste uma noiva, irmão? Não é com as costas peladas, não é com roupa indecorosa colada, não é varão com roupa colada. Não, meu irmão, você anda como um servo de Deus, com pudor e com modéstia, isso é tanto para varão quanto para varoa, tanto para pastor que está no altar, quanto para o irmão para a portaria. A Bíblia, ela tem uma referência para nós irmos para a glória de Deus, sabe qual é? Salmo, acho que é 95, ou é 93:5, ou é 95:3, um negócio assim. A santidade convém à casa do Senhor. Muito fiéis são os teus testemunhos. Então, irmão, a santidade é a qualidade de vida que Deus requer da nossa vida. E isso é renúncia. Vícios, irmão. Tem pessoas que têm vícios. Mas eu conheço uma pessoa que fuma e é diácono a mim. Eu conheci um que praticava coisas indecorosas, não convém falar. Eu era diácono e sempre essa chamada evangelística, esse negócio de pregar, sempre teve na minha vida, desde quando eu levantei as mãos e confessei para Jesus que ele era o Cristo. Eu estava trabalhando numa empresa aqui em Duque de Caxias, e o rapaz, ele me olhava muito, eu falei, Jesus, ele quer falar alguma coisa, está com vergonha, se for da tua vontade. Tudo é oração, meu irmão, até para evangelizar, porque tem pessoas que não estão preparadas ainda para ouvir a verdade, mesmo sendo crente. Então Deus, ele prepara o coração da pessoa para chegar até você. E ele veio e falou, na época era diácono, ele falou assim, diácono Ademir, eu fico te observando. Olha só, irmão, o que faz o novo nascimento, a separação das luzes e das trevas. Eu tenho reparado o diácono Ademir aqui dentro. Pô, eu fiquei maravilhado na tua coragem, o que você faz aqui dentro. Você trabalha e prega a verdade, até pro diretor da empresa ele não escapa da palavra de Deus. Eu vejo você ali orando para 50 homens de manhã todo dia. Meu irmão, uma unção dessa, com certeza meu irmão um dia vai ser um bom líder. Eu falei, irmão, mas tudo tem um preço, eu vou apanhar muito para aprender, ainda estou apanhando como bispo e vou apanhar mais, porque a vida em Cristo, ela é uma escola, querido. Ninguém vai saber tudo, é um novo nascimento, é renúncia. Então aquele varão, era diácono também, ele me contou lá o que ele praticava, o que ele fazia, aquele vassúria, alabarachanda arábia, ele, poxa,
Diácono Ademir, eu tô noivo de uma moça, ela mora lá na Zona Oeste, e eu queria muito casar com ela, e a gente tá muito ansioso, eu e ela, porque ele já tinha 30 e poucos anos, ela era mais velha, ela tinha 40, então eles iam casar, e eles nem se viam, evitavam, até já entendeu onde eu cheguei, né? Eles evitavam, se encostar, porque ele já tinha sido casado, estava divorciado, e ela também. Então, duas pessoas que estão muito tempo sem praticar o que uma vida marital faz, quando conhece alguém, desperta tudo. Então eles evitavam se ver, eles conversavam pelo zap. E ele me contou o que ele fazia, você já deve ter entendido. E eu falei, varão, fica no Senhor, vou estar orando pelo meu irmão. Eu sempre ia para o monte orar e apresentava a vida dele. Eu falei, tu vai casar, varão, fica no Senhor. Tu vai conseguir dar entrada, era uma luta. Olha, crente quando quer botar a vida no altar para a obra. Porque Deus não une casais, não. Eu aprendi isso com a minha esposa, a bispa Gessilane. Deus une propósito, meu irmão. Deus nunca vai botar alguém do teu lado que não gosta de fazer a obra de Deus. Ah, bispo, será que eu vou ser um dia uma pastora, uma bispa? Eu vou ser uma diaconisa? Não sei. Você deve conhecer tua chamada. Só que é o seguinte, nem todo mundo vai pregar, nem todo mundo vai cantar. Às vezes pode até ser um pastor, uma pastora, mas você vai cuidar de algum setor da igreja. Você vai ser um bispo, uma bispa, mas pode cuidar de outro setor. Então, nós temos que entender a nossa chamada. Ah, mas os outros vão falar. Irmão, as pessoas falam muito e agem pouco. Então, o que falo não interessa. Interessa como você está com Deus agora e a separação que Deus ele requer da nossa vida. Então, esse homem, esse amigo que trabalhava comigo, ele veio se despedir de mim. Que isso alguns meses, 4, 5 meses depois, acho que foi 4 meses depois, ele veio, me abraçou, com roupa comum. Falei, não vai trabalhar hoje não? Não, pedi a empresa para me mandar embora, eu vou casar. Me abraçou, chorou comigo, eu chorei com ele. Ele, caramba, desde aquele dia que eu conversei com o senhor, tu é pastor, vou te chamar de pastor. Falei, amém. Pastor, desde o dia que eu conversei com o senhor me deu aquela palavra, eu sentia algo do Senhor entrar na minha vida. Eu senti, diácono, como saísse alguma coisa do teu corpo e penetrava na minha vida. Aquilo me quebrou por dentro, o que saiu de você, a forma que você me explicava os processos e como é que é difícil servir a Deus. Olha, eu fiquei maravilhado, eu saí dali, eu senti um renovo de Deus quando tu falava para mim aprender a esperar o tempo, para vigiar, ser prudente, que a prudência vem na frente da vigilância ainda, aí vem a oração, não basta só orar, tem que ser prudente, se prevenir. Tomar cuidado. E quando ele tomou essa decisão, que ele parou de fazer o que ele fazia, irmão, foi papo de 4 meses. Ele conseguiu destravar um mistério que estava preso na justiça. A varoa já estava com a papelada liberada. Eles deram entrada e casaram, irmão. Coisa linda, né? Foi o tempo certinho, 4 meses. Aí ele casou, né? Aí no 4º mês ele vou embora porque ela é microempresária, eu vou trabalhar junto com ela. Por quê, irmão? Com toda a luta, com erro, o importante é você reconhecer que a luz e a treva tem que ter uma separação, meu irmão. A treva não pode fazer parte da nossa vida, a terra já está no nosso corpo. Nós temos que, eu vou pegar um rolo aqui, que um bispo ele pregou numa festividade da igreja dele. Jesus chamou o povo, está no Evangelho de Marcos mesmo, e afastou o barco da terra para falar com o povo. Eu achei isso muito profundo. Porque quando ele estava perto da terra, o povo ia ficar muito perto dele, ele se afastou da terra. Tu está entendendo? Se afasta um pouco, irmão, da vida carnal. Busca mais a parte espiritual da tua vida. Busca, porque as trevas, elas vêm continuamente para nos perturbar. E nós sabemos que quem mora na treva, irmão, não vai habitar na glória eterna, porque somos filhos da luz. Então, aqui,
dentro dessa palavra ainda aqui, a Bíblia vai falar do nascimento. A Bíblia diz nascer da água. Irmão, há um processo muito lindo nisso aqui. Porque isso aqui fala do batismo. E o batismo, meu Deus, é algo muito lindo, muito profundo. Sabe por quê? É o tempo do discipulado do crente. É o tempo que ele vai aprender a palavra de Deus. Geralmente, a maioria dos líderes se volta ao Evangelho de Mateus. Os evangelhos, né? Para começar a entender o que é novo nascimento, abrir João, né? A perseverança de estar na EBD para aprender. Tu vê que Jesus pregava muito na sinagoga e ensinava muito na sinagoga. Então, hoje, se você aceitou Jesus, aí eu tenho que usar a parábola do semeador e você caiu no meio dos espinhos e sufocou a tua fé, ou caiu na beira do caminho, veio a perseguição, e você se afastou, volta para o caminho de Jesus, irmão. E se reconcilia com ele novamente. A tua aliança quebrou, ele quer te dar uma aliança nova. Tu lembra do filho pródigo? O filho pródigo, ele ficou maravilhado com o mundo. Ele queria ir, o pai lamentando, deu a parte dele e foi embora. E muitas das vezes vai ser assim, irmão. Às vezes a pessoa está bem, está na congregação, tem tudo. Aí se, vou dar um pulinho lá fora, e às vezes nem volta mais, irmão. E às vezes a pessoa vai, morre, vai, né? A alma, o espírito volta para Deus, a alma vai seguir o juízo e no dia final a condenação eterna. Uns ressuscitarão para a vida eterna, outros para a condenação eterna. E aonde você quer ir, meu irmão? Eu quero ser luz. Eu quero ir para a glória. Eu não habito nas trevas, você não habita nas trevas. Só que a nossa vida é uma separação, meu. E quando você passa pelas águas, né? Segundo a tradição, né, o velho homem, né, o novo nascimento, tem uns que são batizados no Espírito. Não para aí não, meu irmão. Depois você busca alguns que não são batizados, você vai buscar o batismo no Espírito Santo. E eu, tipo assim, se eu ficar explicando o que é o batismo no Espírito, demora. É o dom do Espírito Santo. Tem pessoas que é batizado com o Espírito Santo e falam, não tem um dom nenhum. É porque não conhece a palavra de Deus. Está em Atos dos Apóstolos. O dom do Espírito Santo foi dado aos apóstolos. É um dom. E ele vai lhe revelar coisas profundas. Então, essa instrução que Jesus está dando a Nicodemos, nós temos que receber. Não importa que eu sou bispo. Não importa que você é missionário. Não importa que tu é pastor presidente, apóstolo presidente, que tu é presbítero, evangelista e frente de obra. Não importa, eu sou membro. Não importa, importa que você tem que ter uma separação e renunciar. Jesus, ele disse assim, aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, toma a tua cruz e me siga. Um dia um jovem olhou para Jesus e disse, seguirei-te aonde tu fores. Jesus olhou para ele e falou, as aves do céu têm seu ninho, as raposas têm os seus covis, mas o filho do homem não tem onde reclinar sua cabeça. Isso fala de renúncia. Isso fala de você abrir mão de tudo aquilo que te prende na terra. Afasta teu barco da terra. Busca o reino de Deus e a tua justiça. Então, quando você está nesse caminho, irmão, quando você está nesse caminho se separando, as guerras parecem que triplica, quadruplica na tua vida. Quem entende de vale sabe o que eu estou dizendo. Só que, mesmo assim, não importa, tem 30, 50 anos na presença de Deus. A nossa vida é uma renúncia. Jesus disse, aquele que se acha, se perde. E aquele que se perde por amor de mim, se acha. A matemática de Jesus é sempre o contrário. Você vê que para você ser uma pessoa cheia do Espírito Santo, você tem que descer, você não tem que subir. Você tem que buscar humildade, você tem que buscar paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. As pessoas, elas vão magoar você, as pessoas vão ofender você, você não pode ficar remoendo. Existem pessoas que ficam com problemas psicológicos. Tem pessoas que não querem mais conhecer pessoas e são crentes, porque foram muito perseguidas. Ei, quanto mais dado,
É isso aí, mais cobrado. Então, quando você busca essa separação, quando Deus ele disse em Gênesis, haja luz, houve, e as trevas elas foram dissipadas, é isso que ele quer da nossa vida. Ele quer que a nossa vida seja uma vida separada. E eu vou encerrar aqui, meu irmão. Louvado seja o nome do Senhor. No livro de primeira epístola de Pedro. Por quê, bispo? Porque Pedro foi um homem que deu problemas para Jesus, um homem que falou palavras para Jesus e não cumpriu, mas mesmo assim Jesus investiu nele. Jesus está investindo na sua vida. Ei, minha esposa está aqui aprendendo, tomando chibatada. Irmão, é muito gostoso ser líder, mas cada um fique na posição, amém? Louvado seja o nome do Senhor. Se Deus te chamou para ser obreiro, para ser missionário, missionária, fica na vocação. Se um dia tiver que ser, será, e não vai ter homem que vai impedir você. Eu tenho um testemunho muito forte acerca disso. Então, todo homem, como Pedro, que errou, falhou, e se consertou depois, teve êxito na sua vida. Você vê que os homens que gostam de coisas que são passageiras, eles perecem. Corá, Datã e Abirão, você vê que Ion, você vê que Corá era chefe de levita e chamou um monte de líderes para se rebelar contra uma liderança santa. Resultado, sepultamento. O próprio Deus foi o coveiro. Abriu a terra, abriu o céu, ó. Tragou aqueles que se levantaram contra a vida do ungido do Senhor. A Bíblia não fala que On morreu. Ficou oculto, digo eu, não a palavra. Acredito que On, quando viu aquilo ali, meteu o pé. Irmão, não se levanta contra teu líder, não. Procura um novo nascimento. Aceita a correção, porque Jesus só açoita e corrige aquele que ama. Crente que não senta para aprender, ele nunca vai ser líder. E se um dia ele se rebeliar, tentar abrir uma congregação, ela vai fechar, meu irmão. Bispo, eu conheço um que está aberto, vai ter. Os dons e a vocação são sem arrependimento. Romanos 11, 28 ou 27, se não me falha a memória. Que há casos e casos, irmão, mas um rebelde ele nunca prospera. Ah, mas eu conheço um que é rebelde, tem carro zero, casou. Amém. E você sabe se ele foi lá e pediu perdão para o líder dele? A pessoa se rebeliou. Aí abriu uma congregação, não deu certo. Ele já não quer mais voltar para o pastor dele, para o líder dele. Mas se ele procurar o líder que ele ofendeu e maculou, sentar como homem de Deus e homem com caráter e falar assim, poxa pastor, eu pequei, me rebeliei sim, poxa, eu vim aqui pedir perdão, eu quero fazer a obra de Deus, irmão, eu te garanto que Deus vai exaltar. Porque o caminho da vitória é a humilhação, é o reconhecimento do erro. Que é muito raro isso hoje. Tem, claro que tem, mas é difícil. Alguém pecar, ainda mais quando a pessoa é líder mó tempão, ela peca, dentro do coração dela tem tanto eu, tem tanto ego, que ele não acha espaço para dizer assim, olha, me perdoa pelo que eu fiz. Tem muitas pessoas que estão presas com Satanás, porque tem dificuldade de liberar o perdão. Se você está precisando liberar perdão, libere, meu irmão. E se alguém que te perseguiu muito, te chateou, te pedir perdão, receba e libere com amor. Porque senão tu vai ser medido. Tu vai ser julgado por Deus. Porque até isso há um mistério, irmão. Tem pessoas que elas vêm te pedir perdão com interesse de alguma coisa, irmão. Isso é condenação eterna. Epístola de Pedro. Pedro foi um homem que deu problema, mas olha só o teor da exortação de Pedro à santidade, e eu vou fechar aqui, senão eu vou embora. Primeira epístola de Pedro, 1:13. Portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios, esperai inteiramente na graça que se vos ofereceu, na revelação de Jesus Cristo, como filhos obedientes.
não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância. Só que, parafraseando o que Pedro está dizendo, Paulo ele falou que Deus, quando ele está pregando para os gregos, não levava para os estoicos e para os epicureus, onde apareceu uma mulher chamada Damares e não poucos gregos e gregas que aceitaram Jesus. Paulo disse assim, que ele não leva em conta o tempo da ignorância. A pessoa, quando ela é descrente, nunca aceitou Jesus, aceita Jesus. Tem um que não aceita, achando que Jesus não tem poder para perdoar. Porque há falsas doutrinas sendo pregada. Não tem perdão que Deus não perdoe. Não tem pecado que Deus não perdoe, a não ser a blasfêmia contra o Espírito Santo. Aí o negócio pega. Mas, como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância. Ou seja, você vai lutar para que as trevas não venham ofuscar a luz de Cristo na tua vida e apagar a chama do Espírito Santo que é em ti. Mas, começando aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver, irmão. Isso aqui dá pano para manga, essa palavra. Aí nós temos que ter cuidado com muitos itens, só que eu não vou me deter que eu quero fechar. Porque está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Mas aí você que já evangelizou e pregou, alguém já deve ter te perguntado, ninguém é santo. Não existe, o pecado habita em nós, irmãos. O pecado habita em nós. Mas você vive pecando? Não. E se você se santifica, santificar significa tornar santo. Você se purificar, você se autoexaminar, você está buscando uma santidade. Então você é santo sim. Você não tem 6 asas, mas você é um homem que busca santidade para que o Espírito de Deus vai se agradar da sua vida e você venha a ser luz e não treva. Aleluia. E se invocais por Pai aquele que sem acepção de pessoa julga segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação. Sabendo que não foi coisa corruptíveis, como a prata, o ouro que fores resgatado da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais. Aqui o historiador diz que ele está escrevendo às igrejas da Ásia, está exortando o povo da Ásia. Mas com precioso sangue de Jesus Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, o qual, na verdade, em outro tempo, foi conhecido ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nestes últimos tempos por amor de vós. E por ele credes em Deus, que ressuscitou dos mortos e lhe deu glória, para que a vossa fé e esperança tivessem em Deus, purificando a vossa alma na obediência à verdade, para a caridade fraternal não fingida. Não pode fingir. Se ama, tem que ser de verdade. Amai-vos ardentemente uns aos outros, com um coração puro, meu Deus. Isso aqui dá um culto de doutrina muito forte. Sendo de novo gerados. Está falando de um novo nascimento. Não de semente corruptível, mas da incorruptível, que é da parte de Cristo, não provém do homem. Pela palavra de Deus viva, que permanece para sempre. Porque toda a carne é como a erva, toda a glória do homem é como a flor da erva. Secou-se a erva e caiu a sua flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Esta é a palavra que entre vós foi evangelizada, deixando, pois, toda malícia, todo engano, fingimento, inveja, rebinaração da Arábia e todas as murmuração. Olha, irmão, por isso que nós estava lá em João, capítulo 3,
Eu comecei em Gênesis capítulo 1, há uma separação para a minha vida e para a tua vida. E quando você anda fugindo da malícia, fugindo do engano, fugindo do fingimento, de inveja, de murmuração, a terra prometida te aguarda. As promessas de Deus, elas vão te alcançar. Deuteronômio capítulo 28. Desejai afetuosamente, como meninos novamente nascido, o leite racional não falsificado, para que por ele vades crescendo, se é que já provaste que o Senhor é benigno. Ô bispo, agora tu deu um nó na minha mente, porque Paulo ele fala que eu não pude vos criar com manjar, mas com leite. Só que aqui o leite racional não falsificado, como filho nascido de Deus. Devemos desejar, ansiar pelo leite puro da palavra de Deus. Um sinal seguro do nosso crescimento espiritual é um forte desejo de nos alimentar da palavra viva e permanente de Deus. Assim, devemos estar alerta quanto à perda de fome e sede pela palavra de Deus. Coisas estas que nossas atitudes erradas podem destruir. E também não deixar que as preocupações, riqueza, prazeres dessa vida sufoquem a vida espiritual. O minucianto calamaia. Profeta Amós, capítulo 8, versículo 14 ou 13. Um dia sentirão fome e sede, mas não de comida e nem de bebida, mas de ouvir a palavra de Deus. Então o leite racional de Pedro é diferente do leite que Paulo apresenta. É por isso que nós devemos ter entendimento da palavra. Uma vez uma irmã que até falou, não, a palavra ela rebate. Não, a palavra ela nunca vai fazer isso, porque seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. A palavra de Deus ela foi escrita de Gênesis Apocalipse. Ela foi escrita por homens santos, separados. O próprio Pedro, na sua epístola, ele vai dizer isso. Na primeira epístola, acho que é capítulo 2, versículo 21 em diante. Então, irmãos, esse leite aqui é diferente, é um leite racional. Então, não deixe as trevas chegar perto de você. Faça uma separação. Para você ir para a vida eterna, para você ser arrebatado, ou morrer em Cristo, precisa haver uma separação para você e a glória eterna. Deus me deu um mistério, quando Elias, ele vai subir assunto ao céu. Ele pega Eliseu e vai, você conhece a história, que Eliseu não sai do lado dele. Eliseu cola em Elias. E Elias, acredito que ele deve ter visto a carruagem, passou. Aí Eliseu fica esperando a capa. Aí passa a carruagem e separa os dois. Separação. Para nós irmos para a glória eterna, precisa separar desse mundo tenebroso. Tem muitas pessoas que pregam, o mundo não tem nada de bom. Tem. Tem, porque se não tivesse, não teria ninguém lá. O homem que gosta de julgar a igreja de Cristo, ele fala, na igreja também tem um monte de gente que não presta. Legal, no mundo, mesma coisa. Tudo sucede igualmente a todos, irmão. O ímpio, o cristão e o descrente, ele passa o mesmo vale, a mesma luta, as mesmas dores, as mesmas humilhações. Só que a diferença é que nós, que estamos em Cristo e fomos comprados por bom preço, preço de sangue, como Pedro falou, de Jesus, pelo seu sangue precioso carmesim, nós somos lavados, remidos com o sangue de Jesus Cristo. Nós somos diferentes. Então nós buscamos a santificação. Elias
ficou ali, pegou a capa e seguiu seu ministério. Elias subiu no redemoinho ou torvelinho, depende da tradução, e foi a glória eterna, e Deus deixou ali, como Enoque, que Deus o tomou para si, que tinha a mesma linha de mensagem. Aliás, Elias tinha a mesma linha de mensagem de Enoque. Ai, eu não vejo nada de Enoque na Bíblia. Persevera na leitura bíblica, meu irmão. Lê ela toda. Comece em Mateus, tu vai achar lá no livro de Judas uma única epístola, mas tão profunda, que mexe com o coração do homem de Deus, de uma mulher de Deus. Porque lá ele vai dar os versículos de Enoque, o 7º depois de Adão. Pediram para que o povo se arrependesse de suas más obras. Ou seja, tem que haver uma separação das trevas e da luz para nós irmos à glória eterna. Amém? Eu vou estar orando pela tua vida, meu irmão. Se a guerra sufocou o teu desejo de ler a Bíblia, eu vou estar fazendo uma oração aqui específica para você tornar a meditar na palavra. O leite racional que Pedro nos ensinou. Palavra de Deus, irmão. Leite puro, leite sem mistura. Louvado seja o nome do Senhor. Para que você venha ter forças para meditar na palavra de Deus. Amém? Soberano Deus, Pai de misericórdia, eu entrego esse pastor, esse apóstolo, bispo, toda carga eclesiástica, Senhor, a teu membro, Senhor, da igreja, a teu porteiro, Pai, que perderam no meio da caminhada o desejo de ler a Bíblia, o desejo de ser um conhecedor das sagradas letras. Pai, se entrou o orgulho, que o Senhor venha arrancar. Se entrou, Senhor, a inveja, se alguém tem dificuldade de liberar o perdão ou de pedir perdão, Senhor, que seja quebrado agora no teu nome, Senhor. Ter uma vida separada não é fácil. Passamos muito vale de humilhação, vale de enfermidade por permissão tua, como o Senhor provou Jó como ouro no fogo. Pedro, ele fala na sua epístola, 2ª epístola 2 em diante ali, Senhor, que nós somos como uma pedra, Pai, jogada no fogo. Pai, e o ouro, quanto mais no fogo, mais valor ele tem. Muitas das vezes, Senhor, dentro de uma parábola, Minarabacô, Minasarébia, que eu li, Senhor, aonde nasce, Pai, uma pedra, Senhor, dentro de uma ostra de muito valor, Senhor. Elevaçub na Arábia, Pai, aquela pedra, ela nasce sendo espremida pela terra. Quanto mais a terra espreme, Pai, aquela ostra, a pérola, ela fica mais valiosa. Assim também somos nós para Ti, Senhor, como luz, como sal da terra e luz do mundo. Muitas vezes, Pai, nós vamos ter que ser espremido, Lebadumina Selvi, Alabaraxandarábia, para que a tua glória fulgure em nossas vidas e haja através de nossas vidas conversões, e haja através de nossas vidas a cura, e haja através da nossa vida, libertação, e haja através da nossa vida, Senhor, muitos cultos missionários, muitas almas se rendendo a Ti. Não estamos aqui, Senhor, porque somos os melhores, mas como Daniel, que tinha uma vida separada na Babilônia, Ananias, Misael e Azarias, e que desfrutaram do poder do Senhor e acabaram, Pai, agariando riquezas sim, naquele palácio em Babilônia, não porque eles buscaram aquilo, mas buscaram o teu reino, buscaram te obedecer, como Pedro disse, como Paulo nos ensina, como a Bíblia nos ensina, que obediência, ela nos leva a lugares que a nossa mente jamais vai alcançar. Que o Senhor venha dar força para esse líder, para esse irmão, essa irmã, para esse porteiro, para essa pessoa, Pai, que está levantando a mão agora e lhe aceitando como Salvador da sua vida. Levanta a tua mão aí, irmão, se você quiser também fazer uma aliança. Estarei orando agora, Deus. Recebe o nome da tua filha na banda Sub na Arábia novamente. Acende o nome dela, Senhor, no livro da vida, porque no grande dia, Senhor, vai abrir o livro e o da vida. Os livros vão se abrir e nós vamos ser julgados pelas nossas obras, nós vamos ser julgados pelo que a gente fala, nós vamos ser julgados por aquilo que a gente olha, por aquilo que a gente julga, nós vamos ser julgados por nossas obras, Senhor. Como disse Mateus, os nossos lábios, Ele vai nos abençoar
e nos amaldiçoar. Senhor, nos ajuda a guardar a nossa boca, a nossa língua, abençoar a nossa vida. Eu também preciso, eu recebo, Senhor, essa oração. Pai, eu creio que cada um que vai ouvir essa mensagem, vai ouvir até o final, vai receber uma cura divina, vai receber uma porta de emprego aberta sim, o sonho da casa própria, do carro, vai receber sim. A mulher que é estéril, não gera filho, Pai, ela até casou-se no passado, Pai, ligou as trompas, rebinaraçaio, mas o sonho é casar-se e ter um filho. Eu creio, Pai, que todos que vão ouvir essa mensagem do novo nascimento, do haja luz, haja separação entre as trevas, o Espírito de Deus parando sobre as muitas águas, Pai, eu creio que vai haver cura, vai haver libertação e salvação para a glória do Teu nome. Arrependei-vos, disse o grande sábio Salomão em 2 Crônicas 7,14, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e se arrepender dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Louvado seja Deus. Perdão, meu irmão. É uma guerra você pregar, ler a Bíblia, esse sono sempre vem. Eu creio que é guerra mesmo que vem para tirar nossa ligação, mas a mensagem que Deus pôs no meu coração foi entregue a muitas nações do mundo agora. Que você receba essa palavra em nome de Jesus. Deus, eu oro também pelos enfermos. Nubicobe daragaço. Se tem alguém com câncer, leucemia, Nubicobe calache. Se alguém tem alguma enfermidade, Pai, que está fazendo um buraco na pele, câncer, que está rasgando a pele, o médico disse, fique em casa que você vai morrer. Senhor, passa lá agora. Calamacheia. O Senhor disse para Jó no capítulo 5, verso 18, eu faço a ferida, eu mesmo a ligo, eu abro a chaga e saro com as minhas mãos. O Senhor é Deus, entra com cura divina. Núbia faço comandar a ceia, aquele que é aleijado não anda, cura, aquele que tem a mão mirrada, o braço pequeno, tem doenças na perna, perna pequena, perna grande. Aí ela não para de engordar, ele não para de engordar. Deus coloca equilíbrio no sangue, nas medulas, reminucicomi calache, alabaracomi naraçarábia. Esse que tem a doença da barriga d'água, Pai, caroço que nasceu no corpo, trabalho de bruxaria, de umbanda, que banda magia negra seja quebrado em nome de Jesus. Rebinúbia faço que assar. Esse homem, essa mulher, Pai, que está agora no leito de dor, está assistindo essa oração. Vai lá, varão, na bandarábia. Pai, no lugar, Senhor, daquele sangue entrando no corpo. Seja o teu sangue e haja uma cura de várias enfermidades no corpo desse homem. Hominu, binu, se afaço, calamanto, xalai de prominência, anundoriaçaio, no bicome, axel, foi acometido de uma enfermidade grave no sangue. Senhor, ele recebe, Senhor, bolsas e mais bolsas de sangue, mas que essa bolsa que está terminando agora vai entrar outra, não seja o sangue de homens, mas seja o teu sangue, Senhor, consagrado, alabaraçandarábia. E esse homem venha ser curado dessa leucemia, desse câncer, dessa AIDS, rebidabandacanda, ominaçandarábia. O médico falou, não adianta botar sangue, adianta, porque no teu sangue há poder, é o sangue camerzim, calache, rebianácia, que vai entrar agora no corpo dele, Deus. Esse homem é obreiro da tua igreja. Ele é um presbítero, Senhor, que está entre a vida e a morte. Nubicome, núcia faço comandar a ceia. Lázaro, 4 dias, Deus, morto, e pela ciência, com 4 dias, o cérebro derrete e sai pelo nariz. Já fedia tudo, os órgãos, em estado de putrefação. O Senhor deu vida,
O Senhor mandou que ele saísse. Deus, remove essa pedra agora. Essa enfermidade da vida desse homem. Cura ele. Com esse sangue que ele está recebendo, seja o teu sangue. Rebadu cabada comida calamaia. Rebadu me assade ou comida ragácia. Cura ele, Deus. Cura ele agora. Ele vai começar a criar carne no corpo. Ele está em osso. Xalai de prominência. Alabanda sábia. Esse homem nessa cadeira de roda. Essa mulher com a mão mirrada. Varão, passa lá. Senhor, asperge o teu sangue sobre os enfermos. Todos os que estiverem me assistindo agora. Ei, calabandu rébia. Faço que assar. Todos que estão com uma enfermidade na vista. Seja curado. Deus, passa as tuas mãos. Minhas mãos é de carne, eu sou pecador, Deus. Mas as tuas mãos, quando passa, faz milagre. O minarabaxéia. O Senhor disse para o profeta Isaías. Passas de figo na enfermidade de Ezequias, nessa releva subnarábia, nessa enfermidade incurável. Deus, passa lá, Senhor. Pastas de figo, nessa chaga, essa lai, nossa, eita, Deus está forte, o Deus da cura está aqui, terra, Jeová Rafá está aqui, elebaraçaio, passa lá, Deus, nessa enfermidade que não fecha, Deus arranca essa AIDS, calabaraxéui, não é AIDS que mata, é as enfermidades que pega, Deus. Cura agora, cura essa mulher, cura essa criança que nasceu com AIDS, cura na badacéia, cura esse aleijado. Deus dá ânimo para essa pessoa que perdeu o membro do corpo. Alabanda sabe, existe muitas mortes, Senhor. Uma delas ataca a psique, ataca a alma. E a pessoa às vezes perde uma mão, perde um braço, uma perna, quer se matar. No Baraçarábia, ei, não tira a tua vida por causa disso não. Não sei quem é você, não sei nem se tá me vendo agora, às vezes tá só me ouvindo. Não tira a tua vida não. Você é uma pérola preciosa, são apenas muitas areias no fundo desse mar da tua vida que tá te apertando. Você tem valor. Não tira a tua vida. Não, perdi a perna, bispo, não tira a tua vida. Tem prótese, coloca uma prótese e vai dando glória. Eu perdi meu braço, não dá, bispo, dá glória a Deus. Jesus está aí no teu encontro. Não tira a tua vida, espírito da morte. Rebanda, sai. Sai da mente dele agora, sai. Em nome de Jesus, espírito da morte, cai por terra. Espírito do suicídio. Rebida sarábia. Deus, toca. Eita, alai de prominência, rebida canto na bandarábia. Toca agora na mente da lésbica, toca, varão. Ela tá assistindo, não sei quem é. Deus, toca na mente, liberta ela dessa prostituição. Ela é mulher, ela é uma mulher. Ela não é homem nada, ela não escolhe quem quer ser, ela nasceu mulher. Os genes dela é mulher. Ela é mulher, sim. E não tem como mudar. Pode mudar o nome no cartório, mas as características, o DNA sanguíneo, as profundezas da ciência diz que é mulher. Você é mulher. Recebe a cura na tua mente. Seja liberto em nome de Jesus. Sai! Todo espírito oprimido, que oprime, todo espírito opressor, sai! Em nome de Jesus. Eita, Deus. Abençoa cada vida que nos assistiu, Deus, e que recebeu a sua cura. Eu sei que esse vídeo vai atravessar nações do mundo, e que haja muita salvação de alma e muita cura, e o teu nome seja glorificado, em nome de Jesus. Amém, meu irmão? Para quem entrou agora, eu sou o Bispo Ademir Santiago, presidente dessa obra, Igreja Missionária Fogo para as Nações. Bispa Gessilane, a vice, é minha guerreira, minha mulher, que também Deus usa muito para a glória de Deus, os mistérios na palavra. Segue nosso canal no YouTube, Bispos Espaço Ademir Espaço Gessilane. Nossa Facebook, temos nossa página,
tem a minha esposa, tá? Gessilane Santiago. Eu vou tentar mudar para bispo, eu tentei não conseguir, mas Gessilane Santiago, pode entrar lá, dá teu like, glorifica e exalta. Nós pregamos a salvação, o reino de Deus. O que é o reino de Deus para você? É a campanha de sexta-feira que Deus colocou no coração da minha esposa, e às terça-feira aqui, amanhã tem culto, louvado seja Deus. É Atos capítulo 9, verso 15, vai, porque tu és para mim um vaso escolhido. Rua Plutão, número 152, Vigário Geral, a partir das 19 horas na terça, e na sexta-feira a partir das 15 horas. É uma oficina, a igrejinha é pequena, mas Jesus está aqui, meu irmão, para te dar vitória, para trazer uma libertação, uma verdade bíblica para a tua vida. Amém? A graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e a consolação do Espírito Santo seja com o povo de Deus. Diga amém e diga graças a Deus. Amém? Deus te abençoe, prospere teus caminhos, abra as portas do emprego, tua filha, teu filho venha ser liberto da prostituição, da boca de fumo, do lesbianismo, do homossexualismo, venha ser liberto para a glória de Deus, que haja luz na tua vida e haja uma separação para que nós venhamos morar na glória eterna. Amém, meu irmão? Renuncia o mundo hoje e no porvir você herdará a vida eterna. É a promessa, disse João na sua epístola. Amém? Deixa eu parar, senão vou pregar de novo. Amém, meu irmão? Deus te abençoe em nome de Jesus.